Paz do Senhor, queridos. Quem chegou Amém. aí foi o Antônio, Rosângela, o Thomas, A paz. Caim, glória a Deus. Paz, A pessoal. Alessandra está aí. Boa noite, a paz. É isso aí. A irmã Joelma também. Glória a Deus. Grato a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração. Eu sinto que Deus está fazendo uma oração, tá bom? Aí, logo em seguida, eu dou oportunidade para os irmãos que tiver algo para falar. Coloca a mão no seu coração aí, vamos estar orando. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, é que nós estamos aqui, Pai. Somos livres para te adorar, Senhor. Somos livres para glorificar o teu santo nome. Somos livres, papai, para declarar que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Somos livres, Senhor, pela liberdade que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Somos gratos por tudo isso, papai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e pelas promessas daquilo que há de fazer. Somos gratos, Senhor, pela realidade do céu, Senhor, para onde estamos a caminho. Somos gratos, meu Deus, pela presença do Teu Espírito Santo mais uma vez esta noite. Somos gratos, meu Deus, pela condição de vida que o Senhor nos dá, papai, pela comunhão. Papai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar e glorificar o Teu santo nome. Queremos nesta noite, Senhor, apresentar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, papai, a nossa casa, toda a nossa parentela, e clamar, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, papai. Tira, Senhor, de nós todo embaraço, todo impedimento, toda cilada, todo ataque do inimigo, papai, que venha cair por terra, em nome de Jesus, papai. Senhor, opera, Senhor, segundo o teu querer e segundo o teu propósito. Alcança a nossa mente, alcança o nosso coração, destrava, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, papai, o entendimento a respeito, Senhor, da tua graça em nossas vidas, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, papai, que possamos viver a nossa vida dando glórias a ti por aquilo que o Senhor fez, papai. Senhor, porque nós sabemos que de nada podemos fazer, papai, somente, Senhor, pela tua providência de Cristo na cruz é que podemos estar aqui respirando, papai, buscando a tua presença. Opera, Senhor, esta noite, papai, como já tem operado através dos louvores. Opera, Senhor, pela tua palavra, pelas oportunidades que serão dadas aqui, papai, para que possamos, Senhor, ter uma experiência extraordinária contigo, papai. Que o teu Espírito Santo, papai, venha, Senhor, atirar toda prisão, toda cadeia, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, venha cair por terra. Abre nossa mente, abre nosso coração. Seja, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. O irmão Wagner chegou aí, a irmã Rosana, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Amém? Vamos lá para as oportunidades. Alguém tiver algo da parte de Deus para falar para a igreja? Glória. Estou esperando. Vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite a todos, graça e paz. Eu vou, no nome do Senhor, eu vou falar o que eu li aqui sobre uma palavra que a gente muito fala, né? Tudo posso. Então, fala assim, lá em Colossenses 1:11, a palavra do Senhor diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá, eu perdi aqui. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, eu, aleluia, né, fiquei pensando, aleluia, sobre essa palavra que a gente fala muito, né, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, aleluia, mas a gente, aleluia, a gente não considera, a gente fala isso, mas a gente não considera, eu falo, o sofrimento, né, que Paulo teve. Ele escreveu essa frase, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente muitas vezes não considera aleluia, essa luta que ele teve. Eu até deixei aqui escrito assim,
dizem, essa palavra dizendo, sempre a gente está exigindo ajuda de Deus para tudo o que a gente deseja, sem considerar os problemas a eles reservados. Aleluia, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós sempre precisamos da ajuda de Deus, não importa como está a nossa vida, não importa como esteja, né? Aleluia. Para quem depende de Deus, tudo termina bem. Quem confia só em si mesmo corre grande risco de fracassar, né? Porque em Cristo, nós somos mais que vencedores. O desânimo, motivo, aleluia, a gente vence, né? Com Cristo nós somos mais que vencedores e vencemos, né? Aleluia, as fraquezas, vencemos a exaustão, e a fé em Cristo torna tudo melhor, pois nos habilita a seguir em frente. Então, quando a gente fala assim, tudo posso, é só para poder conseguir algo, às vezes as pessoas, né, a gente percebe isso, não, tudo posso naquele que me fortalece, mas não é assim, não é dessa forma, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem as lutas, né, eu sei que Deus nos dá a força necessária para vencer as lutas que virão, por isso que a gente pode tudo naquele que nos fortalece, porque o Senhor, né, Ele faz nos vencer as lutas que sempre a vida, muitas vezes, nos reserva. Então, às vezes, tudo posto, ficou tudo assim, muito assim para mim, né, e eu fiquei pensando nisso, a gente fala isso, mas não pensa, não leva lá para pensar, né, no que por que Paulo falou isso, né? Por que ele escreveu essa frase? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque é só em Cristo que a gente vence as tristezas, né? E Paulo até nos ensina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alegre-se sempre no Senhor, né? Ele diz. Aleluia. Então, às vezes a gente vai sempre na nossa força, querendo resolver alguma coisa, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece, né? E acabamos, né, fracassando, vendo desânimo, né? Mas o Senhor, né, aleluia, eu falo que em Cristo nós vencemos a tristeza. E o Paulo nos ensina isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre, em Filipenses 4:4, né, ele nos diz assim, alegre-se, né? Alegre-se, sempre estejam alegres. Então, a tristeza não vai vencer. Nós podemos chorar a noite toda, mas o sorriso vem, pela misericórdia de Deus, né, vem pela manhã. Aleluia, a graça do Senhor, né, aleluia, as misericórdias dele se renovam, aleluia, cada manhã na nossa vida. Então, é isso que eu queria, né, deixar aqui, que a gente tudo pode, mas no Senhor, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso. Ficou meio assim, né, embaralhado, mas é isso que eu queria dizer. Né, que a gente pode todas as coisas, a gente pode todas as coisas, mas é no Senhor, né? Dependendo. Louvado seja Deus. Então é isso aí. Tá bom? Alain quer falar? O Alain levantou a mão. Paz, irmãos, tudo bem? Eu tô só aproveitando a oportunidade para falar, para agradecer o Elias aí publicamente, né? Um culto de louvor a Deus. O Elias, conversei com o Elias esses dias aí, falei que tava passando as provações aí da vida, né, meu? E a gente até falou, por exemplo, de Deuteronômio 8, né, Elias, que Deus nos leva para o deserto muitas vezes para nos provar, conhecer nosso coração. E aí a gente, de alguma maneira, percebe o quanto a gente é falho. Eu vi a irmã falando aí, tudo posso, né? E se fosse tudo posso, assim, eu consigo o que eu quiser, não é, né? Na realidade, a gente tem que crer em Cristo para que a gente passe por toda a situação e, de alguma maneira, a gente vença, né? E aquele que perseverar até o fim é que será salvo, como ele diz, né? Amém. Agradeço o Elias aí, encontrei aí um amigo aí que me ouviu e, de alguma maneira, eu quero agradecer publicamente aí, porque não tá fácil e a gente sabe que a luta só acaba quando findar a vida, né? Então vamos lutar, então agradecer culto de louvor, a palavra dos irmãos, a adoração, a amizade, a oração, tudo nos fortalece, nos leva a crer que Deus está conosco, né? Aleluia. Essa oportunidade, Ele tem me procurado, vocês orando, eu estava tentando logar e Ele falou, cadê você? Insistindo para mim entrar aí, eu estava tentando logar e não estava conseguindo, mas é isso, agradeço aí pela disposição. E eu falei para ele que tem uma palavra que ele me disse que eu não consigo esquecer, que é que Deus não leva ninguém para tempestade para a gente morrer na tempestade, né? Então na tempestade a gente aprende também, e aí a gente vai se fortalecer
E aí eu fico de novo com Deuteronômio 8 lá, que fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem pode estar na tempestade, né? Mas se Deus falar que vai sair, vai sair, se vai viver, se vai morrer, e que vai conseguir, vai conseguir. Então, que a gente possa crer, né, que a palavra do Senhor é a última, é o veredicto, né? Não adianta a gente achar que é o homem, ou que não vai dar certo só porque eu estou achando difícil, ou porque a gente está no mar, na tempestade, seja lá onde for, mas a palavra de Deus é que, de alguma maneira, dá o veredito final, né? Se ele falar que vai conseguir, vai viver, que vai salvar, ele vai salvar. Então, vai fazer o que for preciso. Amém? Então, agradecer, Deus abençoe vocês aí, bom estar com vocês nessa noite aqui. Não costumo ficar falando, mas hoje eu quis agradecer aí o Elias. Deus abençoe. Vamos ficar Amém. nessa fé aí, nessa paz. Amém. Paz de Glória. Cristo. Amém. Amém? Obrigado. Falar em Deus, ele leva nós no meio da tempestade para testar a nossa fé. Ele testou Pedro. Pedro, quando sentiu lá no meio da tempestade, ele falou para Deus, para Jesus, se és tu, manda eu ir contigo. Jesus falou, vem, Pedro. E Pedro foi. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava com fé, ele estava andando sobre as águas. E ele parou, num certo momento, ele parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, onde a fé dele diminuiu. Aí foi onde ele quase se afogou. Então, acho que com a gente não é diferente. Deus, às vezes, ele leva a gente para essas provações para testar a nossa fé. E eu creio que, mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ele está ali, ouvindo e respondendo. Então, creia, você é um homem de fé. Você vai passar por essa tempestade glorificando o Senhor, e a tua vitória já é garantida. Oh, glória. Amém. E só para, até aproveitando que a irmã falou, agradecer, porque na realidade eu falei para ele, estava tomando umas decisões precipitadas, ele me pediu primeiro para orar. Então vamos orar, esperar Deus. Acho que eu vi essa frase esses dias, o pastor falando, orar não para Deus te ouvir, né? Mas até a gente ouvir Deus falar. Então estou esperando Deus falar. E se Deus quiser, ele vai me direcionar para o que for preciso. Deus abençoe, tá? Você atenta porque ele está falando. Oh, glória. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa, nossos ouvidos ficam entupidos de tantas outras coisas que temos a dificuldade de ouvir a voz do Senhor, mas ele fala o tempo todo. Então tem que estar ligado. Aleluia. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Regiane, Sidney, levantaram a mão? A paz, irmãos. Amém. Eu, durante esses dias, desde o começo da semana, estou meditando aqui na palavra de Ageu. Eu queria compartilhar aí com os irmãos. Eu quero só ler 3 capítulos aqui, 3 versículos. Capítulo é muita coisa. Tem 2 capítulos o livro. Ageu, no primeiro capítulo, do 2 ao 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Para os tempos de hoje, eu vi isso aí, que nem os irmãos estão falando aí também, isso é como até um testemunho da gente mesmo, eu e a Regiane, sabe? A gente às vezes passa por algumas provações, mas o que acontece? De repente a gente está construindo um altar, que esse altar hoje em dia, o templo do Espírito Santo somos nós, né? Nós somos esse altar, esse templo. Então, às vezes a gente está construindo sonhos que às vezes não é o sonho de Deus para nós. A gente acaba esquecendo do verdadeiro templo, que é a casa de Deus, né? A gente aprendeu a passar por certas situações, depois que a gente aprendeu que o joelho no chão é mais importante, a oração junto é mais importante, e Deus mostrando que, assim, muitas das vezes o melhor para nós é estar no deserto do que estar num lugar que a gente sonha em estar, uma casa bonita, ou um emprego com menos horário, que até no meu caso mesmo, mas a gente tem que entender que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente sabe que isso é uma verdade na nossa vida, a gente passa por escassez, a gente passa, às vezes, até por frio, mas em tudo isso a gente pode, porque a gente tem um altar dentro de nós e a gente sabe quem é aquele que nos fortalece em meio a todas essas coisas. Né? A gente, às vezes, tem um bife e não tem aquela salada bonita, mas Deus não deixou faltar. A gente se alimentou, a gente sabe agradecer hoje. A gente, andar no deserto, tem uma palavra que fala assim, ó, que o povo andou 40 anos no deserto, só que as sandálias não se gastaram, nem suas roupas.
A gente, hoje, esses dias eu estava indo para a região do culto, eu falei para ela, ainda desse tênis aqui, esse tênis aqui foi quando eu me converti, que eu troquei de sapato, que eu dava aquele sapato. E eu falei, tá apertado, parece que é novo. Ela falou, não, tá velho. Eu falei, tá nada, tá novo, Deus está cuidando demais. O sapato não tá assim ainda. Então, é nesses detalhes que a gente vê o cuidado de Deus e a gente se alegra nisso, você tá entendendo? Eu não tinha condição de comprar aquele terno bonito, só que Deus preparou alguém para me dar um terno, e eu tenho ele até hoje lindo. Eu vou para minha ceia, eu vou lindo, vou chique, vou elegante, porque Deus me fez, Deus prepara, cuida tudo dessas coisas. Quando a gente para de querer ter, a gente começa a se alegrar com a bênção do irmão, a gente para de querer ter coisa que às vezes para nós não vai servir, se Deus sabe que vai me afastar isso dele, que eu continue nesse deserto até eu aprender que quando chegar a bênção na minha mão, eu vou ter do jeito certo, vou aproveitar do jeito certo para glorificar a Deus e não a nós, né? Então, essa é a mensagem, isso é mais um testemunho que a gente vem vencendo dia após dia, sabe? Eu falo hoje com muita alegria, alegre de estar aqui com vocês, sabe? Deus está me dando ousadia no espírito, eu estou gaguejando mesmo, sabe por quê? Porque hoje eu não estou só estudando e levando aquilo que eu vejo só na internet, não é? Hoje a palavra vem e mostra na vida da gente o que a gente está caminhando, sabe? A gente caminhar pelo que a Bíblia nos ensina, a gente fala, nossa, como é que aquele rapaz, no começo, como é que ele fala que ouviu Deus? Como é que é isso? Eu queria ter essa experiência. É tão simples, a gente olhar para nós, a gente começar a seguir os mandamentos que Deus nos ensina, a gente ora, a gente abre a palavra e fala, olha só aqui, ó, Deus falou e eu estava falando que não é uma voz tão assim que nem um conversando com outro, não é no coração, o coração sente, o altar está montado, então o coração sente, então não deixar esse altar se desmoronar, não. Sabe, tá sempre reconstruindo, sempre precisa de uma reforma na casa de Deus. Então, não é só reconstruir, não. É manter sempre linda a casa de Deus, é reconstruir, é cuidar dela, é limpar, porque sempre hoje o que importa é isso, né, na vida da gente cristã. E a gente vai aprendendo, é no deserto que a gente aprende, sabe? É na escassez, é nas necessidades, só que também tem coisa boa, viu? Tem dia que a gente fala, meu Deus, não merecia tanto. Mas é assim que Deus é. Essa oportunidade, Deus continua falando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Mais alguém? Oh, glórias. Amém. Estou muito feliz com a fala de vocês. Eu pareço aquele pai bobão, né? Eu fico vendo aí meus discípulos aí falando. Ai, glória a Deus, aleluia. Muito feliz mesmo, tá bom? Que bênção que vocês são na minha vida, viu? Vocês me fortalecem todos os dias para eu continuar esse trabalho aqui de estar compartilhando a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo 1:7. Eu vou compartilhar com os irmãos, então, aquilo que Deus preparou para que eu viesse a comunicar com os irmãos esta noite. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Outra versão, talvez, dos irmãos, seja um pouquinho diferente, mas é praticamente a mesma coisa, né? 2 Timóteo 1:7. Aqui na King James vai dizer assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Amém? Eu queria fazer uma reflexão nessa primeira versão que nós lemos, onde nós temos aí a palavra temor, fortaleza, amor e moderação. Eu queria fazer uma reflexão em cima desta fala, lembrando do contexto que Timóteo enfrentava, né? É bom a gente lembrar do contexto da palavra e trazer para os nossos dias para que a gente possa realmente entender aquilo que Deus quer falar. Porque, de fato, quando
os irmãos falaram aqui, até pelos louvores que foram entoados, Deus já confirmou esta palavra no meu coração, porque eu confesso, irmão, toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu fico em dúvida se é de mim, se é de Deus, porque eu me conheço e sei de todas as minhas limitações, né? E eu fico pedindo a Deus para confirmar, e Deus sempre tem confirmado para a honra e glória dele. Quando eu vinha refletir nessa palavra, eu pensando no cenário de hoje, imaginando a mesma coisa que Timóteo enfrentava na igreja e que ele era líder. Timóteo foi filho na fé de Paulo, né? Timóteo teve desafios muito grande, porque era uma região miscigenada por muitas outras religiões, muitos outros pensamentos, filosofias, comportamentos, né? Muitas vezes controversos com a sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é um homem zeloso pelo Evangelho de Cristo, e ele vai exortar Timóteo a respeito deste zelo, porque as pessoas se achegando à igreja que Timóteo liderava, queriam introduzir alguns pensamentos, algumas coisas para acrescentar no Evangelho. O Evangelho de Cristo não se precisa acrescentar nada além da graça. Não há nada que possa ser acrescentado na providência de Cristo na cruz. Não há nada. De fato, Jesus Cristo, ele consumou tudo que poderia ser feito e tudo que deveria ser feito para alcançar a humanidade com o poder da salvação, Jesus Cristo fez. Agora, o que resta é o indivíduo entender e aceitar ou recusar a providência de Cristo, para que ele possa ter o direito de ser chamado filho de Deus e para que ele possa usufruir da promessa de eternidade no céu, na companhia do Senhor. Basta para o homem agora aceitar ou não, mas Jesus Cristo fez o que era necessário ser feito. E Timóteo estava enfrentando esse tipo de dificuldade, porque alguns judeus convertidos ao cristianismo ainda estavam influenciados por aquela questão de leis, costumes, muitas regras, muitos rituais, então eles achavam que deveria colocar ou introduzir no cristianismo, no recém-cristianismo, porque achava que o cristianismo estava assim muito frouxo, entre aspas, palavra minha. Mas, na realidade, a doutrina do cristianismo ela é muito mais severa do que qualquer outro tipo de comportamento ou religião. Os mandamentos de Jesus Cristo, eles são, de fato, acrescidos na exigência daquilo que nós devemos fazer. Não é verdade? Porque a lei mosaica, ela coloca ponderações, conceitos, né, exigências, penalidades, providências, mas o mandamento de Cristo, quando a gente vai ler no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, você fica assim, realmente, você fica entendendo de uma vez por todas que nós somos incapazes de cumprir. Não tem condições. Vocês lembram quando Jesus Cristo fala para aquele jovem rico, que ele fala que ele cumpre toda a lei, todos os mandamentos, aí Jesus Cristo fala, falta algo. Abre mão disso tudo e me segue. Então não tem jeito, a pessoa desistiu. Então o que nós estamos experimentando neste tempo em que vivemos é esta questão, né? Quando Paulo vai escrever esta carta para Timóteo, ele deixa muito bem claro aqui no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se você prestar atenção, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Tem gente procurando mestre, pastores, que venham a
digamos assim, a aceitar um comportamento que não é são. Uma questão que está muito sendo dita nos dias de hoje, tudo muito relativo, tudo muito inclusivo, tudo muito aceitável, quando, na realidade, o Evangelho, a sã doutrina de Cristo, não é nada disto. O Evangelho, o comportamento, o caráter de Cristo, ele diminui o espaço de ação do homem natural. O homem natural, quando ele se converte aos preceitos, à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu espaço, ele é diminuído, porque agora ele vai agir somente atendendo aquilo que é dito aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, conforme o irmão Sidney falou aqui. Nós vamos deixar de ser escravos de nós mesmos, das consciências dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vaidades, que o mundo tenta colocar na nossa vida. Mas nós não precisamos nada do mundo para vivermos bem e ser felizes. Porque hoje em dia parece que o povo está buscando, além da igreja, coisas para completar a felicidade. Quando, na realidade, a Bíblia deixa muito bem claro para nós que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Que a nossa felicidade ela só é plena em Jesus Cristo. Não há fonte de vida abundante se não for na providência de Cristo na cruz. Mas as pessoas estão procurando fora da cruz. Por quê? Porque eles ainda não se dedicaram à negação de si mesmo, a realmente seguir os passos de Cristo. Porque os mandamentos para seguir a Cristo afunila a estrada. A porta, de fato, é estreita. A gente tem que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vaidades, dos nossos achismos, disso e daquilo outro. Porque o homem natural, ele se deixa influenciar pelo meio que vive, pelo meio que está. O homem natural é contaminado, muitas vezes pela comunidade em que ele vive, pelo local em que ele está, pela cultura daquela região geográfica. Vocês já perceberam isso? De vez em quando você assiste na internet, em algum lugar, um ambiente, numa sala, você vê lá, tem várias pessoas sentadas. Aí chega uma pessoa naquela sala e ela se senta também. Não é verdade? Aí, se todo mundo levantar, aquela pessoa que acabou de chegar, ela também levanta. Ninguém está mandando, mas ela levanta. Aí, se a maioria senta, ela senta também. Ela não sabe por quê, mas ela está reagindo à pressão do meio. Ela está fazendo o que a maioria faz. Ela está seguindo um comportamento que domina aquele ambiente. O ser humano, o comportamento do ser humano é desse jeito. Ele é influenciado pelo meio que ele vive. Por quê? Porque ele ainda não está liberto pelo caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo não nos prende à pressão do meio, não nos prende aos costumes de qualquer tipo de comunidade. Não, o caráter de Cristo nos liberta. Porque o que tem que dominar, o que tem que ser soberano sobre as nossas vidas é o caráter de Cristo, e não a comunidade, a sociedade, a civilidade, o cenário, o ambiente, nada disso pode nos dominar. Irmão, em nome de Jesus, Deus está falando comigo, espero que esteja falando com você. Você tem que dar testemunho do caráter de Cristo onde quer que você esteja. Eu não posso aceitar a pressão do meio e reagir como todos estão fazendo ali. Muitas vezes, coisas imorais, ilegais. Está difícil, irmão, está difícil. Ontem, eu tirei uma tarde de folga aqui em casa, eu estava assistindo televisão e eu queria assistir um filme. Eu falava, vou tirar essa tarde para assistir um filme épico, alguma coisa nesse sentido, que eu gosto muito desses filmes épicos, de espada, de guerra, aquelas coisas todas, né?
E ontem eu não consegui assistir nenhum filme. Eu desisti. Eu desliguei a TV e vim para o escritório. Porque todo canal que eu colocava onde passa filme, adivinha o que estava passando ontem? Ele só falava do dia do orgulho gay. Era tudo filme nesse sentido. Alguém sabia que ontem foi o dia do orgulho gay? Pois é. Eu não conseguia assistir nenhum filme, que eu colocava num canal, era homem com homem. Eu mudava de canal, era mulher com mulher. Eu mudava de canal, era... Aí eu desliguei, falei, eu não consegui. Aí a notícia também, eu também não aguento mais. Eu coloco na Jovem Pan, é Lula, é Bolsonaro, é isso e aquilo. Você coloca na Record, você espreme e sai sangue. Você coloca na Bandeirantes, misericórdia. Você, irmão, e aí eu fui. Tinha o futebol também, mas eu também não estou gostando muito de futebol. Aí eu falei, eu peguei, desisti, subi para o escritório, vim fazer aqui algumas coisas, aí Deus me deu esta palavra, eu preparei essa palavra para a gente refletir hoje. Está difícil. O mundo está tentando destruir a nossa mente. Olha só, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso entendimento. O mundo está tentando destruir os nossos pensamentos, a cultura cristã, os princípios bíblicos, moral, bons costumes, ética, respeito. O mundo está tentando destruir tudo isso. Há um absurdo de coisas horríveis acontecendo que a gente fica abismado, a gente fica embasbacado, a gente ainda não entende como é que essas coisas ainda podem estar acontecendo. Mas realmente o negócio parece estar caminhando de trás para frente. O negócio está de ponta cabeça, está um absurdo, o negócio está feio. A gente cada vez mais está se sentindo assim, excluídos. Excluídos, parece que não cabe mais. A gente não está tendo mais um ambiente são de convivência. Parece que a gente só consegue agora se reunir com sanidade dentro da igreja. O negócio está estreito, todo ambiente que você vai tem algo que lhe desagrada. Está difícil passear, está difícil caminhar, está difícil ir na praça, está difícil, sabe? Está difícil, está difícil. É complicado. Eu lembro uma vez que nós tiramos aqui um dia, fomos para um hotel passar um dia lá na piscina e tal, e lá na piscina tinha um casal lá, uma coisa de louco, aí, meu Deus, até aqui a gente não conseguiu. Foi um negócio que foi difícil, está difícil. A gente não tem mais essa liberdade de expressão do nosso comportamento cristão. Há de chegar, e Paulo vai falar isso para Timóteo. Nós temos que lutar contra tudo isso, mas esse tempo está chegando. Está ficando, o espaço está ficando pequeno, nós só vamos ter a igreja. E olha que eles estão tentando fechar as igrejas. Talvez chegue o tempo que a gente vai ter que fazer reunião nas casas, fechar porta e janela e cantar bem baixinho. Porque se o pessoal da rua escutar, eles vão ter direito de invadir a casa e nos agredir. Então, irmãos, enquanto temos tempo, enquanto podemos, vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor, porque tempos difíceis estão a caminho, se preparem. Paulo fala para Timóteo, fique esperto, sabe? Fique esperto. Estão querendo introduzir na igreja heresias, preceitos de homens, de apóstatas, para tentar destruir os princípios. Porque o objetivo do inimigo é carregar meio mundo para o inferno. É isso que ele quer. Então, quando ele conseguir introduzir alguma coisa que vai além da graça de Cristo, nós já estaremos cometendo heresia se aceitarmos esse tipo de pensamento. Irmãos, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o espelho e enxergar que eu sou pecador, que eu sou incapaz, que eu sou insuficiente, que eu sou totalmente dependente do Senhor para caminhar para o céu. Porque no dia que eu achar que de mim mesmo eu posso fazer alguma coisa, que eu sou santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui os irmãos
dando esse testemunho e falando a respeito desta dependência que nós temos em Deus. Isso nada mais é que reconhecimento, nada mais é do que humildade, do que simplicidade. E é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer, humildade, simplicidade, entendendo que é Ele, Deus, que está no controle, e é Ele, Deus, que está nos conduzindo. É bom a gente entender isso, porque a primeira coisa que nós vamos perceber é um reconhecimento. Eu preciso olhar para mim mesmo e entender, e reconhecer que há Deus para vir no meu socorro, que há Deus para me ajudar, que há uma igreja do Senhor ainda estabelecida na terra, onde eu posso buscar essa comunhão, esta unidade, onde eu ainda posso me aliançar com pessoas que estão na mesma caminhada, na mesma fé. É por isso que nós batemos contra essa questão de irmãos ficarem congregando online só em casa. Acaba esfriando na fé. Porque é necessário a brasa estar junto, porque a brasa com brasa ela se esquenta, uma brasa sozinha ela se apaga. Então eu queria falar a respeito disso, irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está em nós. Sabe? Para a gente enfrentar tudo isso, Paulo vai falar para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Não, é o Espírito de Deus. Aí ele fala que é espírito de poder, espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. Porque o espírito de temor, esse espírito de covardia, é justamente o que o inimigo fica tentando fazer, que a gente desista. Às vezes, irmão, eu posso estar fraco na fé, mas eu preciso ter pelo menos a coragem de pedir socorro. Eu preciso ter essa coragem, porque esta minha coragem declara para Deus que eu faço parte da igreja, que eu estou unido com a igreja. Eu não estou sozinho. Vocês entendem isso? Ninguém está sozinho, nós fazemos parte de uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu faço parte, você faz parte. É por isso que foi dito aqui, somos vencedores. Por quê? Porque estamos na igreja. Eu preciso estar engajado mesmo com todos os meus problemas, com todos os meus dilemas, com toda a minha fraqueza, entendendo a minha incapacidade, a minha dificuldade, a necessidade, a minha fraqueza. Eu olho para mim e vejo que eu não sou capaz, mas eu olho para a igreja e vejo que a igreja é fortaleza, é poderosa, e é onde eu estou engajado, é isso que eu preciso ver. Aleluia! Não estamos sozinhos, não, irmão, irmão, nós não estamos sozinhos. Você faz parte de uma igreja cujo cabeça é Cristo, e esta igreja é vitoriosa. Deus não nos deu espírito de covardia, de temor. Sabe, nós temos que ter o exemplo de vida de Jesus Cristo diante da sua caminhada. Foi uma caminhada de dificuldades, uma caminhada no deserto, uma caminhada de tempestade, uma caminhada de obstáculos, uma caminhada de pessoas, digamos assim, enfraquecidas, de necessidade, de um campo deserto. Olha a caminhada de Jesus. Era toda uma questão onde ele passava, era problema, era dificuldade. E ele estava ali dando exemplo de socorro, dando exemplo de como sair vitorioso, dando exemplo de fé, de persistência, de resiliência, de amor. Eu não posso ter um espírito de covardia, mesmo tendo enxergado em mim fraquezas, dificuldades. Eu tenho que ter espírito de ousadia. Porque a ousadia não é de mim, a ousadia vem da providência da cruz. O que a irmã Edna falou aqui no começo, irmãos, é pura realidade. Tudo posso, mas eu preciso entender este poder.
Este poder é o poder de Deus na terra, irmão. Não há ferramenta produzida no inferno que possa atrapalhar o poder de Deus na terra. Agora eu preciso exercitar este poder de Deus. Porque quando Cristo nos salvou, quando eu levantei a minha mão e recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu coloquei o poder de Deus na frente, não sou eu que estou na frente, é Jesus que está na frente. É Jesus, não sou eu. Eu estou seguindo os passos de Jesus, ele está na frente, eu estou atrás. É por isso que eu tenho que caminhar com ousadia, entendendo que tudo posso. Porque o poder de Deus já operou, já quebrou. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou cativo o cativeiro que nos prendia. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Aquilo que me prendia, aquilo que me detinha, aquilo que me impedia, aquilo que atrapalhava a minha alegria, a minha felicidade, Jesus Cristo levou cativo. Se eu acredito nisso, há um desembaraço na minha vida. Aí ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu preciso tomar posse dessa providência, irmão. Quanto crente sofrendo. Problemas emocionais. Não é fácil, mas eu preciso praticar, exercitar. Quando eu deparar com uma situação difícil, eu tenho que dizer, em Cristo sou mais que vencedor. Eu repreendo esta cilada, eu repreendo esta muralha, esta dificuldade eu repreendo em nome de Jesus. Impõe a sua mão, levanta a sua mão, ora. Você vai ver só. O amor de Deus despedaça todo jugo. Olha o que ele fala. Paulo está falando para Timóteo. Ele não nos deu espírito de covardia. Ele não deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. É o Espírito de Deus que ele nos deu. Irmão, creia em nome de Jesus. O Espírito Santo está aí dentro de você. Está aí no seu coração. Creia nisso. Deixa ele operar. Deixa ele te dominar, deixa ele conduzir o teu caminho, deixa ele presidir a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você. Creia nisso, em nome de Jesus. Não tenha dúvidas a respeito disso. Isso foi uma providência divina. Quando Jesus Cristo se batiza, o céu se abre. O Espírito Santo vem sobre ele de forma corpórea de uma pomba, o céu se abre e Deus diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Este evento acontece para todos nós, quando nós recebemos a Cristo. O céu se abre, tem festa no céu e o Espírito Santo vem sobre nossas vidas e habita em nós e nos conduz. Eu preciso deixar o Espírito de Deus me conduzir. Olha o que o irmão Alain falou aqui. Agora, a minha oração não é eu vou ouvir Deus falar. Eu vou orar até Deus falar. É assim que é. E Deus fala. O Sidney falou aqui, Deus fala, porque ele não sabia como é que Deus falava. Aí ele começou a ler a Bíblia, começou a meditar e Deus foi falando. É assim que Deus fala. Ah, mas e quem é analfabeto não sabe ler? Ele vai usar outro analfabeto para falar para você que você precisa ouvir. Deus é bom. Deus fala. Irmãos, quem tem ouvidos, ouve. A minha questão é, estou pronto para ouvir? Eu quero ouvir? Se você quiser ouvir Deus falar, Deus está falando com você essa noite. O Espírito de Deus está em mim, está em você, creia nisso. Não há nada que possa impedir a sua caminhada para o céu. Não há nada que possa impedir a sua saúde, a sua restauração plena, porque Deus veio para isso. Irmão, vocês lembram
daquele evento de um irmão que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Lembra dessa passagem na Bíblia? 38 anos, esperando um milagre. Ele estava num cenário de doença. Ele estava num cenário de milagre. Mas ele não recebia o milagre para a sua doença. Por quê? Porque ele estava esperando no homem. Olha o que ele fala para Jesus: estou esperando que alguém me ponha na água. A água é o Espírito Santo. Você está esperando alguém trazer o Espírito Santo sobre a sua vida para você ser curado? Tem pessoa que está 38 anos na igreja esperando uma cura. Em nome de Jesus, a cura já veio do céu e está em mim, está em você. Deixa este remédio de Deus funcionar na sua vida. Jesus Cristo cura ele na hora, não precisou entrar na água. Precisamos entender essa coisa. Eu vou ficar 38 anos esperando um ser humano trazer o Espírito Santo para mim, quando Deus já trouxe, quando Deus já está presente no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus, tenha coragem, tenha ousadia. Deus nos deu um espírito de amor, de fortaleza, de moderação, de mente sã. Moderação aqui está falando de mente sã. A minha mente precisa ser transformada e entender que eu sou salvo. Quando você coloca na sua mente que você é salvo, a sua condição de vida, de caminhada, já muda. Porque você vai andar agora na sua vida sem o peso de qualquer acusação, sem o peso do passado, sem o peso dos erros. Quando você é salvo, você é liberto do jugo do pecado. Você agora ganhou uma nova vida, uma nova caminhada, com um jugo suave da parte de Deus. Então, o espírito de fortaleza é algo indestrutível, irmão. Fortaleza é algo indestrutível. Não tem como. Foi isso que Deus nos deu. Fortaleza. Eu preciso entender isso, tomar posse na minha vida. Eu falo para os irmãos tem que dar esse salto de fé. Acreditar mesmo e pular. Sabe? No colo de Deus. Pula. Creia. Entregue sua vida, entregue teus caminhos ao Senhor, na plenitude daquilo que você entende que é a sua vida. Entregue tudo ao Senhor e deixa Ele te conduzir com todo o seu peso, com todo o seu pecado, com todo o seu, sabe, com todos os seus erros, com tudo aquilo que você acha que está certo, que está errado. Entrega seus caminhos ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Eu, de mim mesmo, eu não consigo. Eu preciso entender que eu não consigo. Fortaleza é a obra de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz está feito. Está resolvido o problema da condenação, do pecado, da humanidade. Foi resolvido na cruz, irmãos. Nós vamos para o céu. Então, agora a minha vida é de gratidão pela providência de Cristo. Eu tenho que glorificar ao Senhor todos os dias da minha vida, porque Ele me tirou da condenação do inferno. Eu preciso acreditar nisso. Isaías fala, Ele carregou sobre si nossas dores, as enfermidades, Ele carregou. Eu preciso acreditar nisso. Essas coisas não podem mais estar na minha vida, eu preciso me libertar. Eu preciso acreditar, porque é a fé que nos liberta. Espírito de fortaleza indestrutível, o que Jesus fez, está feito. O espírito de amor, irmão, espírito de amor é o que nós temos agora. Paulo está falando para Timóteo. Eu preciso entender todas essas questões
que envolve o homem natural, o ser humano natural, eu não vou fazer juízo, nem julgo sobre ninguém, nem vou apontar o dedo para ninguém, fulano é assim, fulano é assado, eu não vou mais. O meu pensamento, a minha visão é espírito de amor. Eu preciso amar a mim mesmo e amar ao próximo. O amor de Deus nos socorreu. O amor de Deus em mim me faz socorrer outras pessoas. Eu não posso ser egoísta com aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso. Irmão, precisa amar alguém. Você precisa pôr em prática esse amor. Foi o próprio Deus quem planejou a nossa salvação. Pela sua graça. E não pelo meu merecimento. Então, eu sou devedor do amor de Deus para as outras pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso colocar em prática. Não posso ficar parado. O espírito de moderação que Paulo vai falar é mente sã. Eu preciso entender a minha condição. Não, sabe, não me vangloriar. Não me ensoberbecer. Eu preciso continuar humilde, simples. Sabe? Eu preciso entender que foi Deus que me salvou. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Somos todos filhos de Deus, somos todos servos do nosso próximo. Eu preciso entender isso. Quando eu não posso esquecer que antes de conhecer Jesus, eu estava destinado para a condenação. Não posso esquecer disso, irmão. Quando a gente participa da ceia, do memorial da ceia, é para lembrar disso. Eu preciso me lembrar todos os dias do que Cristo fez, porque só lembrando daquilo do que Cristo fez é que eu vivo uma vida de gratidão. Quando o Sidney falou aqui, eu quase chorei aqui, se é que não lacrimejei por um pouco. A gente tem que viver essa vida de gratidão. Eu preciso olhar, irmão, entender quem eu era, como eu vivia e como estou vivendo agora. É outra pessoa, é outra vida. É uma vida de gratidão, uma vida de amor a Deus. Eu quero concluir para os irmãos, eu sei que não foi uma palavra muito, mas é tempo de confrontar a nós mesmos, sabe? Porque a única coisa que nos impede de ir para o céu sou eu mesmo. É por isso que o Evangelho confronta cada um. Porque eu preciso me render ao Evangelho, entender que Deus é Deus e eu sou filho de Deus. Portanto, eu devo obediência ao meu Pai, que está nos céus. Eu não posso fazer as coisas de mim mesmo, porque Deus olha para nós e fala assim, olha, o reino dos céus pertence às criancinhas. Por quê? Porque a criancinha não toma nenhuma iniciativa. Ela sempre fala com Deus, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso ir ali? Posso ir acolá? Então, que a gente seja criancinha, porque o reino de Deus pertence às crianças. É nesse sentido. Tem gente aí achando muito maduro na fé e está fazendo as coisas aí por conta própria. Aí toma as pauladas e depois fica chorando. A gente precisa ser igual a criancinha. Tudo que eu fizer tem que pedir para papai. Não é isso que a Regiane orou aqui? Papai, papai. É isso aí. Tudo que fizer, irmão, não faça nada por sua conta e risco. Apresenta ao Senhor e Ele vai confirmar. Sabe, a Bíblia diz que eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Isso é Deus. É Deus que as circunstâncias todas estão no poder e no controle do Senhor. São tempos difíceis que nós vivemos. Nós estamos aí envolvidos, pressionados pelo sistema secular deste mundo que jaz no maligno, tentando nos destruir. Destruindo princípios, conhecimentos bíblicos. Destruindo doutrinas. Levantando aí falsos fundamentos, travestidos de princípios bíblicos.
distorcidos. Nós precisamos estar atentos nisso, porque se o Espírito de Deus está em nós, ele abre nossa mente, abre nosso coração para que a gente possa enxergar esta mentira. Deus em nossa vida e na humanidade. Esta é nossa oração. Deus em nossa vida, Deus na humanidade. Não podemos esquecer que Deus não nos deu espírito de covardia. Este mundo está difícil, é a prova que nós estamos vivendo, é a prova que nós vamos passar, é a prova que nós seremos aprovados. A obra de Deus é fortaleza, é indestrutível. Irmão, o que Deus fez é indestrutível, está feito. A salvação na minha vida, ela é indestrutível, se eu aceitá-la. O amor de Deus na minha vida é poder, se eu deixar ele operar. A minha mente sã é o meu status. Se eu realmente estiver com os pensamentos no céu. Sabe? O mundo está aí para a gente viver, para a gente passar. Mas a nossa mente tem que estar focada nas coisas do alto. Até que Jesus venha. Amém? Que a gente esteja focado no céu, até que ele venha. Eu quero dizer para você o seguinte: acalma seu coração. Fique em paz. Deus está no controle dessa situação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus.